Olá, bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, rolezeiros, rolezeiras, rolezeiros, rolezeiros, o vale todo. Começa agora o Rolê CL dessa segunda-feira, animada, né? 6 de outubro de 2025, sempre animada, Interpal está na área, com o Rolê CL, muitas notícias e aqueles comentários que você sabe que só vê aqui, né? Eu vou trazer os destaques do programa de hoje para você sentir o clima, tá? Porque esse rolo do metanol nos destilados, cara, deixou muitos bares vazios no final de semana. Sim, gente, é claro que o povo está com medo de beber nas baladinhas. E é preciso ter cuidado, porque o caso ainda está em investigação, tá? Então, se for beber, opte pela latinha. Nem long neck estão sugerindo mais, hein? Vai de latinha, fica em casa ou não beba nada, né? Hoje ainda é segunda-feira, vamos pegar leve aí essa semana. Ó, tem gente confundindo a ex-deputada federal Manu Dávila, olha que loucura, com a Manu Dias, que é roteirista da novela Vale Tudo. Tem gente mandando mensagem pra Manu e a Manu teve que vir a público. Fala, gente, eu não sei quem matou o Det Reutemann. Eu tô preocupada com outras questões, Brasil. Mas, teve gente que confundiu. Gente, Manuela Dias e Manuela Dávila. Nada a ver, né? Mas tudo bem. Agora, falando em novela, a gente tem imagens do festerê de encerramento do remake que rolou. E teve gente descendo na boquinha da garrafa que eu sei, tá? Eu tenho uma notícia muito chata para trazer hoje, porque um jogador de futebol sofreu racismo em campo, tá? Não é novidade, mas a tristeza continua. A diferença aqui é que ele tomou um jab, né? Xingou, tomou um jab da vítima e foi parar no hospital. Vitão, bom dia pra você. Você viu essa cena do final de semana? Cara, bom dia, Robs. Nocaute. Fiquei chocado. É? É foda, né? Mas vamos lá. Segunda-feira daquelas. Remando o barquinho, vamos, Brasil, vamos. E aí, tem dica? Tenho dica hoje, nessa segunda-feira, pra gente começar animado, pra semana já começar lá no alto. Boa. Vou indicar o álbum Século Canalha, do O Canalha, que é um cantor de pagodão baiano muito bom, maravilhoso. Vai tocar em São Paulo mês que vem. Então, quem estiver aqui pode vir. A gente vai, Eu e a Letícia vamos. Eu quero imagens, também, eu quero bora. fotos, eu quero vídeos, eu quero A vocês gente vai no fazer show. um especial do rolê lá do show dele pra galera. Agora, se for beber, já sabe que na latinha, né? Vitão, na latinha. Letícia, Pacheco, a galera toda aí. Sem destilado. Só na boca. Não é nem E na é boquinha isso, da garrafa. Robs. Tem a outra música baiana que é Pega uma latinha, bate uma na... É velha, né? Mas tem a música da latinha também. E é isso, Deixa- Robs. Bom dia, bora lá. Então é isso. Sugestão do Vitão hoje é canalha. Mas não a sugestão que é canalha. O cara que chama canalha, o álbum também parece que vai bombar por aí. Deixa eu perguntar se o Guga conhece canalha, porque eu, honestamente, não conheço. Aliás, das dicas do Vitão, acho que eu sou muito tiazinha. Eu não conheço quase nada, cara. Quase nada. Bom dia, meu amor. Bom dia, Robs, meu amor. Boa segunda-feira. Segundou para todos nós, rolê semana inteira. E eu sou daqueles que só ouve música anos 90 e 2000. Eu não passei dessa fase. Então, ontem eu tava ouvindo dance anos 90 numa reunião de irmãos, meio que um churrasco. A gente tava ouvindo Pom Jam. Essa é minha... Essa é da... Desse naipe. Eu sou desse naipe. Ou então, só Raimundos, Garotos Podres. Eu escuto música antigas, assim, que a gente já ouviu há 20 anos, e eu não renovei, então eu não conheço, mas eu vou atrás do Vitão, gostei da dica, e vocês viram que o presidente Lula estava reunido há pouco com o Trump, né? Então, você tem alguma informação desse encontro aí que rolou? Ou se tá rolando ainda, se já acabou? Você sabe se já acabou? O que rolou nesse encontro, você sabe? Pro
Trump no meu colo. Come on, Trump. Come on. E Lulinha. Lulinha mandou bem, parece. Assim, a priori, o que há de informação é que durou uma meia hora essa reunião. Foi mais ou menos de 10h30 até umas 11. E aí, o Lula vai tirar algo de positivo economicamente. A indicação disso foi do Haddad, que fez uma coletiva de imprensa ali bem rápida e disse que, do ponto de vista positivo, do ponto de vista econômico, foi positivo, segundo Fernando Haddad, nosso ministro da Fazenda, que participou dessa videoconferência entre Lula e Trump. Estava em volta do Lula, Haddad, Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, Sidônio, que é o da comunicação, o Alckmin, que é o nosso vice. Então o Lula estava muito bem acompanhado. Ainda não sabemos exatamente o que aconteceu, porque está sendo preparada uma notinha pelo Sidônio, que é o nosso ministro da comunicação, para exatamente dizer o que saiu da reunião, mas o Haddad já adiantou que foi positivo e que talvez, aí não foi o Haddad que adiantou, mas talvez role inclusive uma nova reunião, aí sim, tete a tete, cara a cara, e não por videoconferência. Então começou bem. Tivemos as preliminares, então, entre os dois, né? Porque rolou uma química, agora de manhã, então, tivemos as preliminares, e vamos para as vias de fato em breve, então. É mais ou menos isso, né? Pois é, pelo jeito é isso. Exatamente isso. Rolou a preliminar, rolou um peguinha, rolou um beijinho, agora vai rolar o El Chan. Agora eles vão se encontrar pelo jeito. E vai empurrar até o final. Tete a tete, mas assim, tá caminhando, entendeu? A ponte foi feita, a porta se abriu. Agora, finalmente, temos um contato direto entre os dois presidentes, o que significa que provavelmente uma resolução está a caminho. Mas só quando rola, né? Trazida pelo Bolsonaro. Mas só quando eles chegam nas vias de fato, a gente sabe se rolou químico ou não, né? Lá. Então tá, estamos ansiosos pra ver. É isso. Por hora, deixa eu dar bom dia aqui, que o chat já está se manifestando. Tyrant Dog. Pô, Tyrant, hoje é segunda-feira, cara. Você continua cansado, dando bom dia pra todo mundo. Guga, eu quero ver você no Samba Break da Virgínia. Teocu já andando uma logo na segunda-feira. Isabelle dando boa tarde, ela é daqui de São Paulo. Oi, Jackson. Gata Revoltada dando... Letícia, sua linda, bom dia pra você. Olha só, hein? Tô de olho, hein? Tá vendo, né? Tô observando isso daqui. Eu quero deixar muito claro que a Interpol tá de olho. Mas eu sou a favor do amor. Eu adoro ser cupido, já digo logo. Aê, Vitão, o Oirã gostou da sua dica, tá? Falou que foi massa. Hobbs maravilhosa, Denise dizendo. Meu Deus do céu, bom dia todo mundo. Bora começar essa bagaça que já começou com informação quente, hein? Isso que é programa, o Guga Noblar. O resto é complemento. Roda a vinhetinha aí. Gente, eu vou contar pra você que o pior tweet sempre pode ser o próximo, né? E eu tô falando dele, Nicolas Ferreira. É que o deputado Chupetinha publicou nas redes sociais um post em que atribui a aparência de uma rua de Diadema, que é um município aqui de São Paulo. Ele tá falando que a aparência do local tem relação com seus moradores. Vamos ver esse post do Chupetinha, cara, pra ver se a gente entende o que se passa naquela cabeça. Será que tem alguma coisa lá dentro? Vitão, aumenta esse post porque eu não consigo ler daqui. Ó, o Brasil não é pobre, é desordenado. Você dá casa pronta, pintada, alinhada, em poucos anos vira tijolo cru, gambiarra e caos. Não é economia, é caráter, cultura e espírito. Enquanto não entendermos que decadência começa dentro do homem, espírito adoecido que repele ordem e beleza. Nossa Senhora. Nossa, ele tá falando que os moradores para os moradores é uma questão de caráter, cultura e espírito. Olha o nível do post do Chupetinha, que só rolou porque o Renan Santos, do MBL, ele já tinha causado muita repercussão no Twitter, porque ele publicou esse vídeo aí, ó. Vamos ver o vídeo e a gente volta a conversar. Agora imagens de uma favela que foi transformada em um pequeno bairro, numa rua em Diadema, e depois refavelizada pelos moradores. Dá uma olhada. Isso aqui era em 2010.
era uma favela, uma invasão numa calçada, num bairro em Diadema. Anos depois, né, o poder público decide transformar aquilo numa habitação decente. Prepararam uma habitação, as casinhas para as pessoas morarem, colocaram até grama com calçada para as pessoas pararem os carros. Decente, não é? Trataram aquelas pessoas com dignidade, mas veja só o que aconteceu anos depois. Essas imagens que vocês estão vendo agora são de 2025, da mesma rua Novo Habitat, um nome até, vamos dizer, bastante ilustrativo, né? Um novo habitat, um novo lugar para você morar, faz parte da ideia de transformar aquilo num lugar bom, e ela se tornou num velho habitat, que é uma velha favela. As pessoas avançaram para cima da calçada e construíram habitações irregulares, estendendo a sua casa justamente pro meio da rua. Não havendo mais calçada, ou outro espaço da calçada no meio da rua está sendo utilizado pelas mesmas pessoas, talvez para parar seus carros, se apropriando também do espaço para que os outros andem, e a rua basicamente é um lugar de passagem de automóveis. Meu Deus, juro. Olha, é difícil até da gente entender, porque, olha, esse povo inventa coisa, enrola, bota o morador de culpado. Olha, falta de caráter. Sabe quando você joga tudo no pacote, chacoalha e publica um post? Grava um vídeo? Pois é. Foi isso que o seu Renan e o seu Chupetinha fizeram, né, Guga? Como pode? Santo Quem Batman, quanta ignorância. Idiotas, Na verdade, isso aí faz parte de um discurso bem neoliberal que tenta, de certa maneira, sempre colocar no colo da pessoa e jamais da situação, do Estado, da sociedade, mas sempre na conta da pessoa aquilo que está acontecendo. Aí você nasce um playboy que tem todas as oportunidades, que tem escola particular, que tem universidade particular, se quiser. Você é um filhinho de papai igual o Nicolas e o Renan, nasceu super privilegiado, nasceu com tudo, com todas as portas abertas. Aí você pode culpar aquele que nunca teve nenhum privilégio, que não tem o Estado te dando atenção nenhuma, que é marginalizado pelo Estado, que o Estado só aparece geralmente para jogar a polícia, para te marginalizar e te enfiar a porrada. Aí você pega alguém que tem que trabalhar 12 horas, 20 horas por dia, que tá na escala 6x1, que pega ônibus, que ganha o salário mínimo, que se ferra para sobreviver e que precisa estar num lugar desse, que precisa se virar e que precisa sobreviver, e culpa ele pela situação. Isso eles sempre fazem. Isso é um discurso já embalado, empacotado, de tentar sempre dizer que a culpa é da pessoa e não do ambiente, não da sociedade e não do Estado. Os neoliberais, essa turma bem liberal, adora fazer esse discurso e sempre parte, como eu disse, de um filhinho de papai que jamais passou nem por 1/10 das dificuldades que essas pessoas que estão vivendo ali passam, e mesmo assim se sente no direito de julgar, e julgar de uma maneira preconceituosa, vazia, sem conteúdo, espalhando desinformação. Sempre um filhinho de papai. Gente, o Estado esquece, abandona, não recupera, assim, não olha para esse lugar, literalmente deixa de lado, como se não existisse, e a culpa é do morador que está lutando para comprar o seu arroz e feijão, né? Sendo que eles acham que ele deveria fazer o quê? Comprar tinta para pintar a parede? E não precisa almoçar, não precisa jantar, não precisa fazer nada? Seria esse o raciocínio da extrema-direita, Guga? É inacreditável, cara. E essa desinformação leva a um preconceito que acaba inflamando o discurso daqueles que dizem que o Estado não tem que fazer nada por quem está lá na base da pirâmide, por quem está se ferrando. Não, da Bolsa Família, reforma a casa do cara, vira favela de novo, da Bolsa Família para ficar engravidando e tendo mais filho para ganhar dinheiro do Estado. Cada filho a mais do Bolsa Família dá mais R$50, basicamente. Mas, enfim, eles conseguem inventar esse tipo de argumento estúpido, como se alguém fosse ter um filho a mais para ganhar R$50 a mais. Gente. Ou vou ganhar R$100 a mais. Enfim, eles são os imbecis completos. É só mais um show de preconceito, desinformação, estupidez, que acaba levando a mais ódio de classe, a mais playboy falando pro Estado não dá nada e atacar essa turma. É um bando de imbecil sempre, é um bando de filhinho de papai, que me dá uma raiva esse tipo de discurso. E sempre se repete. Nossa. Esse discursinho sempre se repete, é um clichê já isso. Total. Não é a primeira vez nem será a última. A Rita chamou junto aqui, ó. A Rita chamando junto aqui, ó. Nicolas, você deveria ir pessoalmente lá conversar com os diademers. Ela queria ver. Eu também queria ver ele lá. Botar aquele corpinho ali, ó, e falar o que ele disse no post na cara das pessoas que moram lá.
Tem que ter coragem, Nicolas, coisa que você não tem. Ó, Joane dizendo, é super mais fácil culpabilizar a vítima. É óbvio, é óbvio. Aí a Cleusa complementa aqui, ó. O ódio aos pobres é a essência desses parasitas da direita. Sempre foi. Guguinha, você arrasou e resumiu tudo. Então, assim, sobre esse assunto, é óbvio que o chat vai trucidar o Nicolas Ferreira, porque aqui a gente tem conhecimento. Mas não só o chat. A internet foi pra cima do Nicolas. A gente tem aí uns tweets. Bota aí, Letícia, por favor, o tweet 1. Olha lá. É engraçado ver o Nicolas Ferreira falando de pobreza, logo ele que é do PL, e fez tudo pra isenção pra quem ganha até 5 mil não ser votada. Priorizaram blindagem pro crime de político e até anistia pra golpista, mas não quis priorizar a isenção do IR. Pois é, curioso, né? Tô contigo aí, ó. Olha o outro aí, do Estudos Marxistas. Só no capitalismo é possível transformar, no plano do discurso, um problema estrutural das cidades em questão de caráter do indivíduo. Gostei. Suponho que para ele os tapetes luxuosos, obras de arte e mobiliário nobre presentes no Congresso refletem a limpidez do espírito dos deputados. Meu Deus! Tem mais um aqui, ó. Concordo, Nicolas. Se cada agir de forma decente, nosso país muda. Você podia dar o exemplo doando o seu salário de R$47 mil, que é indecente e imoral? Então, confiamos no seu caráter. Olha lá, podia fazer uma doação, né, Nicolas, para ajudar ali a pintar se a parede que está te incomodando não é a falta de água, não é a luz que não chega, não são as condições em que vivem as pessoas na periferia. Cara, se você está preocupado com a parede, doa o seu salário. Vai lá pintar a fachada das residências. Boa ideia, gostei. O que você acha, Guga? Pode rolar, né? Mas ele, enfim, não tem físico para aguentar nenhuma hora de trabalho braçal para valer. Um magrelo, parece uma criança, né, assim, desnutrida no caso, esse Nicolas. Eu não sei se ele consegue pegar pesado no trabalho braçal, esse sujeito que é um oportunista, né? Ele tá aí ganhando o dinheiro dele, uma fortuna, passando dinheiro também para prefeitura ligada à família dele, enfim, tem um monte de historinha. Olha o Pix, olha o Pix, olha o Pix, olha o Pix. Olha, só aproveitar, Robs, para mandar um beijo muito e um abraço muito carinhoso para a Nena, que tá aqui. A Nena é um amor. Vanessinha, Valdir Cunha de Macena também, o Irã Braga, o Andrei Welmer, o Fábio Brito, o Telcu, o Thales Dog e o claro, a RR is in the house e o Host Moon. Toquem o terror aí no chat e falem o que vocês acham do Chupetinha. Por favor, vale xingamentos. Eu gosto quando você manda beijos pro teu cu. Adoro. Ó, gente, muitos moradores adquiriram os terrenos que a gente está comentando aqui por cooperativas ou também programas sociais. Mas relataram, é óbvio, tudo que a gente está falando aqui. O poder público não passa por lá. Tá? Um dos moradores falou ao Intercept sobre a direita ter viralizado a rua deles. A direita que nunca olhou pra lá, a não ser pra pedir voto. Vamos ver. Só comentário, ninguém nunca veio falar nada aqui, é só comentário. Até no meu portão que tava descascado, casa sem rebocar, que não sei o que. Comentário que não dá pra entender que os comentários que é esse. Ixi, ninguém nunca veio aqui pra pequeno, ver o que é que nós faz, qual é a nossa luta, a nossa batalha. É só comentário, só rede social, não dá pra entender isso aí. Aí vem outros aí, vão abraçando aqueles comentários e detonando a gente. Entendeu? Quando a gente fala que a voz do povo é a voz de Deus, tá aí, ó. Os caras tentando lacrar em cima de algo que eles nunca olharam, nunca viram. E o povo tá de olho, porque o povo vive nessa situação, tá? E só pra gente fechar esse assunto, o arquiteto Alex Sartori, ele explicou o que rola de verdade ali em Diadema. Só pra fechar, vamos ver. Essa rua em Diadema ficou famosa nos últimos dias porque ela era assim e ficou assim. Tem vários comentários do tipo, isso aí é coisa de mentalidade de favela, que só reproduzem estigmas e não olham para isso como uma questão social. No limite, esse tipo de ideia sustenta e torna aceitáveis todo tipo de violência contra pessoas pobres, inclusive demolir tudo isso daí. Mas vai demolir isso, e isso aqui que também está fora da lei.
Se for assim, a gente vai demolir a cidade praticamente inteira. Do ponto de vista jurídico, as favelas e as periferias são zonas cinzentas. A lei é aplicável para demolir casa de gente pobre, mas não para garantir os direitos dessas pessoas. O argumento de que não cumpre a lei só é utilizado para criminalizar a gente pobre e negra. O que você acha que vai acontecer se demolir isso aqui? Vai aparecer outra exatamente igual. E isso não tem nada a ver com mentalidade de favela, mas sim com as condições que as pessoas têm para viver. Claramente, essa casa é pequena demais e insuficiente para as famílias. Além de tudo, fizeram ela com 2 andares e isso perde muita área de circulação. Mas olha isso aqui. O arquiteto Alejandro Aravena projetou essas casas com espaço entre elas justamente para que os moradores completassem elas depois do jeito que eles conseguissem e ficou assim. Outros 2 projetos de casas na periferia ou em favelas ganharam prêmios. Esse aqui do coletivo Levante, esse aqui do escritório Terra e Tuma. Esses são apenas pequenos indícios de que essa coisa de mentalidade de favela é puro preconceito. A maior parte das grandes cidades do Brasil foi construída exatamente assim. E se em todo canto da cidade a gente encontra coisas iguais a essa, é porque existem fatores determinantes para isso. Aí sim a gente chega numa explicação. Primeiro, na região metropolitana de São Paulo, 8 a cada 10 domicílios vivem com renda menor do que 3 salários mínimos. Segundo, não existe crédito imobiliário disponível para essas famílias. Terceiro, não existe uma política de habitação de verdade. Quarto, não existe nenhuma regulação sobre o preço da terra e o custo dos imóveis. E quinto, os materiais utilizados nessas construções são relativamente baratos e comuns. Tá, beleza, mas qual que é a solução então? De imediato, o que a gente poderia fazer? Criar uma política de habitação de verdade, com foco nas necessidades dos moradores, e implementar assistência técnica social para que pessoas de baixa renda tenham acesso a engenheiros e arquitetos. Isso já existe na lei, mas falta regulamentação e verba específica. E a longo prazo, o que precisa ser feito? Elaborar um plano nacional de desenvolvimento regional e urbano com foco nas periferias, um projeto nacional de reindustrialização com aumento dos salários reais e distribuição de renda, e terceiro, acabar com o teto de gastos ou o arcabouço fiscal e investir pesado em infraestrutura urbana e na criação de um estoque de habitação social, que além de fornecer habitação para as pessoas, ainda ia ajudar a regular o preço dos imóveis. Meu Deus! Vou votar. Qual é o nome dele mesmo? Presidente. Alex Sartori, arquiteto. Dá pro cara... Porra, mandou bem. Explicou ali, de uma maneira muito simples e direta. Né? As pessoas não vivem nessas condições porque querem, né, Guga? Assim, ninguém opta por viver assim, galera. Não é o Porra, mete os caras em 4 quadradinhos. Então, em 4 caixas de papelão colorida, pequenininha, não cabe 3 pessoas, a família tem 20, mas tá pintado, se vira aí. Meu amigo, é isso, ele deu bons exemplos, ainda colocou como exemplo outros projetos de se construir casas na perifa que deram certo exatamente porque pensaram nisso. Sabiam que não ia ter como ser exatamente como eles queriam, do tamanho que eles queriam, tinha que ser de um jeito mais maleável, que eles pudessem mexer, construir e inventar ali também, porque não dá para você meter uma família de 10 numa porra de um quadradinho só porque tá pintado de amarelo. Tá bonitinho, dane-se. É uma questão de sobrevivência, de ter que se virar, de ter que se arranjar ali uma família inteira. Então, se coloca no lugar dessa gente, Renan, antes de falar bobagem, se coloca no lugar de quem não tem a vida fácil que você tem. Essa galera que sofre para viver, que tem que trabalhar 6 por 1, que sai de ônibus e perde 3 horas só para chegar onde vai no lugar que trabalha. E você, no máximo, trabalha 3 horas por dia. Então, vamos parar para se colocar no lugar dessas pessoas e entendê-las, e entender o ambiente que elas vivem e parar com esse discursinho clichê e preconceituoso e neoliberal que você usou para tentar condená-las sem se colocar no lugar delas. Maravilhoso esse arquiteto. Passem a seguir. Regina tá sugerindo um cara a cara do arquiteto com o Chupetinha. Queria ver, Regina. Você gosta de fogo no parquinho, né? A gente também gosta. Queria ver, né? Júlia do Alibe, o arquiteto e Chupetinha ali fazendo um debatezinho. Alex Sartori, né, o nome dele? Alex Sartori, ia ser trucidado pelo arquiteto. Também não é nada muito difícil trucidar a Chupetinha, né? Guga, vamos combinar. Olha só, a gente falou, né, do telefonema do Trump pro Lula, do Lula pro Trump. Meu Deus, tem vinhetinha escândalo nesse programa. Acho que é a primeira vez que a gente usa comigo aqui, né? Até achei que fosse outra notícia. Mas gente, vamos falar desse telefonema aí do Trump pro Lula ou do Lula pro Trump, porque saiu uma notinha agora aqui, tá?
Vou ler aqui, tá? Diz o seguinte... O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta manhã telefonema do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutinhos, tá? Lembraram da química que rolou ali na ONU, tá? E disseram que a impressão continua positiva. E aí o seguinte, o Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos, entre as duas maiores democracias do Ocidente. Ele recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Viu, Trump? Superávit na balança, viu? Já cai uma fake news bonita aqui. E aí o presidente Lula solicitou ainda a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. O presidente Trump designou o secretário do Estado, o Marco Rubio, para dar sequência às negociações com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação. E aí a conversa foi acompanhada também pelo Alckmin, né, que vai dar sequência nas negociações, pelo ministro Mauro Vieira, também pelo ministro Fernando Haddad, Sidônio Palmeira, que é da comunicação, e o assessor especial Celso Amorim. O Celso Amorim, eu tinha esquecido de falar do Celso. Então é isso, confirmando Celso, aí a notícia que a gente deu aqui logo no comecinho do programa, mas agora com uma nota oficial do governo. Então foi o Trump que ligou pro Lula, é isso? Tá sincerolhando, tá sincerolhando. Depois do clima, a gente dá uma ligadinha pra dar um confere. Mas parece que a conversa foi positiva, né, Guga? Será que trocaram o Zap? Trocaram o WhatsApp? Olha, o Macron tá com ciúme dessa história. Aí o Macron. O Macron vai virar o outro, então, nessa história? Mas Zap não pode. Zap não pode. Zap não é considerado um aplicativo tão confiável a ponto de poder ali transcorrer uma conversa entre países, enfim, a não ser, claro, que você seja o Trump, né? O Trump chegou no início do governo dele a colocar num grupo de WhatsApp um jornalista. Os caras acharam que o jornalista tinha um nome parecido com de um assessor que era para fazer parte do grupo, entrou o jornalista e a galera falando ali de guerra, de ataque que iam fazer ao Iêmen, etc., aquele grupo IUF, os rebeldes lá do Iêmen, e o jornalista no meio. Eles conseguiram cometer essa gafe. Tadinho de jornalista, só se ferra. Virou piada, virou meme. Os caras puseram um jornalista num grupo que estava falando sobre um ataque secreto que eles fariam a outro país. Foi esse o nível de displicência, de amadorismo do governo Trump. Mas com Lula, não creio que terá WhatsApp, mas teve o telefonema. E agora, como a gente viu de novo, né, o que a gente não tinha contado ainda aqui, é que vai ser o Rubio com o Alckmin que continuarão com essa negociação, segundo essa nota. A gente já tinha antecipado que teria essa nota. O Haddad falou que foi positivo do ponto de vista econômico, porque se abriu, portanto, uma ponte, uma porta que está dito até agora, é que a gente tem agora, de fato, um meio de se comunicar diretamente com o Trump, com o governo Trump, para, enfim, negociar o tarifaço, que está dando muito prejuízo para os americanos e para a gente, deu bem menos do que o esperado. O Brasil aguardava um prejuízo muito maior por conta do tarifaço. Não veio, a gente conseguiu, inclusive, aumentar em muito as nossas exportações nesse período, exportando, obviamente, para outros países, mas o Brasil não teve, não encarou o problema econômico que acharam que encararia. Já os americanos estão fazendo uma pressão no Trump, sim, porque tá rolando um prejuízo lá, tá tudo mais caro. Quando tá, bate a alimentação no bolsinho. O primeiro lugar que o povo não sente, Robes, é no alimento. Se você tem uma inflação no alimento e o resto está controlado, mas tem no alimento, você se ferra como presidente, porque é onde a galera sente para valer, é na alimentação. Tanto que está caindo a inflação aqui dos alimentos e está ajudando a elevar a popularidade do Lula. É um dos pontos positivos. Lá é o contrário, então o Trump está querendo negociar o tarifaço. Vai vir pelo jeito. Eu acredito, de fato, que será em breve a gente vai ter o fim desse tarifaço no ponto que ele está hoje. Agora é esperar o vídeo do Bananinha, né? Porque o que ele vai soltar agora? Vai falar que não foi bem assim, que eles não conversaram ao telefone, e que ele quer anistia ampla e restrita, e que tá tudo errado, e que esse telefonema não existiu.
É nesse nível que deve vir o vídeo do Bananinha, né? Porque ele é o dono do Trump, não é ele? Eu tô curioso. E aí, manda um vídeo pra nós, Bananinha. Estamos esperando aqui, ó. Espero que ainda venha na hora do rolê. Hobbs falou tudo. Hobbs falou tudo. Vamos na internet. Eu tinha até esquecido disso. Farei isso assim que acabar o programa. Iremos todos fazer um post para zoar, debochar e cobrar de Paulo Figueiredo e Dudu Bananinha aquela cascata que eles soltaram assim que o Trump elogiou o Lula na ONU. Depois do elogio do Trump, esses dois patetas, esses dois panacas, escreveram a bobagem. Tem que ser muito imbecil para escrever o que eles escreveram. Eles disseram que tinha sido ruim pro Lula, que não foi bom porque o Trump estava encurralando o Lula, que agora o Lula não ia ter mais saída, que quando o Trump falasse, agora o Lula estava ferrado, que o Lula estava encurralado, que o Trump estava trazendo o Lula para dar uma facada. Cadê? Não teve nada disso. Foi bobagem isso aí que eles espalharam, não fazia sentido. O cara elogiou o Lula no púlpito da ONU. É óbvio que foi maravilhoso pro Lula aquilo, e agora tá aberta a ponte que a gente achou que estava aberta. E estão negociando, e não tem faca no pescoço. Então vamos todos debochar de Paulo Figueiredo, comecem aí, e Dudu Bananinha, que espalharam essa mensagem. Vai, gente, vamos. Dudu Bananinha, estamos ansiosamente aguardando a sua resposta em relação ao telefonema do Trump pro Lula. Porque foi o Trump que ligou pro Lula, Bananinha. E aí, o que houve? O que tá rolando na sua negociação? Deu ruim? Tô aqui esperando o seu videozinho. Tô aqui esperando. Eu e o baile todo. Cadê? É isso. Vamos aliviar pro Trump agora, porque vamos pegar no pé de outro que tá precisando? Tô falando de Javier Milei, gente. O presidente argentino foi expulso de Santa Fé neste fim de semana. Ele estava fazendo uma caminhada da campanha, né, que ele faria, porque rolou uma confusão, teve confronto entre militantes governistas e opositores em pleno centro da cidade, com direito a cartazes, tá? Com frases do tipo, Milei, persona non grata. Muitos ovos e socos marcaram o protesto, pancadaria para tudo que é lado, tá? Milei estava a poucas quadras do confronto e aí precisou mudar o trajeto, né? Desviar a rota. Escoltado por seguranças e também acompanhado daquela irmã, a Karina. Sabe aquela? A The Best? Claro. Sister of the Rose. Né? Lembrando que ela tá ali, ó, enrolada até o pescoço. Né? Então, o que eles fizeram? Pegaram os seus banquinhos e deixaram o local. Ó, a gente tem um vídeo pra mostrar pra você. A galera tá pé da vida. Isso, Guga. As pessoas já começam a se manifestar contra o governo que se diz bom. Bom não, ótimo. Ótimo não. Ele se diz espetacular. Mas a gente sabe que não é bem por aí, tá? E para comprovar o que eu tô falando, a gente tem aqui no ICL, na verdade vai ser exibido no dia 9 de outubro, tá? Faltam 3 dias. A gente tem um documentário que mostra a realidade da Argentina. Porque esse protesto aí é fruto de um governo que está acabando com a população, assim, que está pintando e bordando e vendendo o país para o Trump. Tem mais essa, né, Guga? A gente não pode esquecer. Agora, a grande mídia diz que é um exemplo de governo na América Latina a ser seguido. A grande mídia fala do milagre econômico da Argentina. Ora, e aí Eduardo Moreira foi conferir de perto esse tal do milagre aí que a mídia anda falando. E ele viu que não é bem por aí. Eu tenho um trechinho do trailer para mostrar para vocês. E o documentário todo tá muito bacana e vai ser exibido no dia 9 de outubro. Rola o trailer, que depois a gente dá o caminho para você se inscrever para curtir o documentário aqui com a gente. Roda. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido, y ahí aparece como el Mesías.
frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía de la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei! ¡Basura! ¡Por la dictadura! ¡El verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. É isso, acompanha essa viagem do Edu Moreira, Argentina, no novo original do ICL. Este documentário tem direção de Juliana Baroni e também de Fabian Restivo. A estreia internacional, como eu já falei aqui, reforçando, é no dia 9 de outubro, às 8 horas da noite. Dia 9 é quinta-feira agora. Vai pra Argentina, carajo! Carajo! Vai pra Argentina, carajo. Tem que ir todos. A gente vai passar o link, né? O linkzinho. Vai? Você que vai passar? Sou eu? É você? Sou eu? ICL.com.br/barra estreia? Não? É no ICL. Quer tentar outra vez? É no roleicl.com.br. roleicl.com.br, roleicl.com.br. Quero o Alex Galdino, Maurício Faleiros, Maria Helena Schweitzer, César Augusto, Margarete Berch, todos no roleicl.com.br, roleicl.com.br. O Valdir Cunha também vai fazer a inscrição dele para acompanhar. Vai pra Argentina, carajo, pra ver a porcaria que tá aquele país. Acerta, não à toa. Carajo, acerta o link, carajo. Ai, que dificuldade. Vai. roleicl.com.br, roleicl.com.br. A Argentina, gente, não tá mal por acaso, né? Milei tá ali se dizendo anarcocapitalista e atacando tudo que o Estado Milei tá ali, né? Tá onde? Para a sociedade. Milei tá aí? Tá ali? Milei, tá onde? Javier Milei tá aqui? Milei tá onde? O Milei tá aí? Peraí. Milei tá como? O que é isso? Agora, mas Milei estará aqui todos os dias a partir de agora. Carajo! Javier Milei? És tu? Caraca. Milei tá quietinho. Cadê Ficou igualzinho ao carajo? Soy yo, carajo. Y Argentina está muy buena, pero me rodillas me derrotaron na eleição, carajo. Agora, Dudu Moreira vieram aqui para quê? Para queimar meu filme? Mais do que minha peruca? A película? Para queimar minha película? Queimar minha película? Eu estou queimado com esse cabelito. Cara, você... Venha, carajo, assine roleicl.com.br, roleicl.com.br. Zacarias é foda. Peraí, deixa eu mudar, votei errado. Zacarias não, vocês me zoaram muito. Zacarias é foda. A Zacarias tem risadinha, pô, eu lembro. Ah, assim melhorou muito. Qual que é o lado sério da peruca? Eu não sei. Ô, chat, era pra ser um Javier Milei, tá? Mas deu ruim. Aí. Meu Deus, agora você tá Elvis. Agora você tá tipo Elvis, agora assim. Tá Milei. Tá Milei? Agora tá Milei. Meu Deus. Agora, Milei se melou, né, na eleição, galera, porque teve eleição legislativa lá em Buenos Aires, onde se concentra 40% do eleitorado. 40% do eleitorado argentino é lá. Ou seja, é crucial ali vencer, perder. E o Milei entrou na eleição de lá com esse discurso. É vida ou morte. A gente tem que derrotar de vez o peronismo. Tomou um pau que ninguém esperava o pau que ele tomou. Perdeu por mais de 13 pontos de diferença. E agora a gente vai ter este mês as eleições para renovar Senado, para renovar os deputados. E a previsão é que ele vai tomar outro pau. Então, a situação está péssima. Estou terrível. Ô, Guga, a Sônia no chat aqui falou que você esqueceu de tirar a etiqueta, hein? Só um detalhezinho aí.
Estou terrível. Ó, acabou de chegar, né? Já percebeu que acabou de chegar, né? A peruca lá. Não, o melhor de tudo é que chegou no fim de semana. No sábado, a Lígia me mandou mensagem assim, essa peruca é pro rolê? É o quê? Chegou uma peruca aqui em casa. Ai, por sorte é pro rolê, né, Guga? Por sorte essa peruca é pro rolê. Agora tá Milei. Ó, meio branquinho de lado com topetão. Agora estou aí. Tá Milei, gente. Ó, chat, tá Milei. Eu quero saber se vocês acham que tá Milei. Pra mim tá muito estranho esse negócio aí. Hã? Agora tá Milei. Chat. Tá Milei ou não tá? Motosserra, carajo. Motosserra, carajo. Agora tá Milei. Muito bom. Vamos voltar para uma setada de notícias? Que fizemos um pequeno desvio aqui, uma licença poética. Mas eu quero trazer um assunto sério, que é o que está rolando aí. O final de semana foi de precaução, de cuidado. Porque o medo do metanol mudou o clima, pelo menos aqui, ó, na noite paulistana, tá? No primeiro final de semana, após a onda de intoxicações, o cenário foi de bares mais vazios e clientes... obviamente desconfiados, né? Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já registrou 225 notificações de intoxicação, sendo 16 casos confirmados e 209 em investigação. São 15 mortes registradas, 2 confirmadas em São Paulo e 13 ainda em análise. Aqui na cidade de São Paulo, restaurantes registraram queda nas vendas. Isso principalmente falando dos destilados e dos drinks. Ninguém com copinho com drink na mão, tá? E muitos estabelecimentos, os clientes têm topado por... não. Em muitos estabelecimentos, os clientes têm optado por cerveja e bebidas enlatadas. Aí, Letícia, checkmate tá valendo, hein? A desconfiança tomou conta de todo mundo, tá? O que a gente tá dizendo aqui, pelo menos é o que a gente tá acompanhando, é que, na dúvida, opte pela latinha. Tô sendo racional aqui, ninguém me falou nada, tá? Pô, porque aí abrir a latinha, né, mudar lá, fazer o que tem que fazer, fechar a latinha e tal, acho que requer um pouco mais de investimento. Até onde eu sei, latinhas, beleza, tá? Agora, o fato é que foi um strike para todo mundo, as ruas estão mais vazias, o pessoal vendendo menos, né? E as ruas, assim, o pessoal preferiu não ir, porque você vai pra balada, chega lá, não pode tomar uma cervejinha, você fica em casa, né? Pois é. A gente tem um vídeo aí pra mostrar como é que estão as ruas. A gente só sabe pra isso. Como tá a Vila Madalena depois do metanol? Meretrevas, flopadinho, geralmente tem gente ocupando a rua inteira aqui. O beco do Batman deve estar com metade do tanto de gente que é normal. O beco do Batman? As Picuelta tá normal, ninguém ficou com medo do metanol aqui. A nossa casa e o Picles parecem estar bem vazios. É bem anormal, o Largo da Batata tá com cadeiras sobrando nos bares. A Rua do Pitico até parece cheia, mas normalmente eu jamais conseguiria passar de bike aqui. Na Vulpabuçu também ninguém tá com medo do metanol, não. A galera aqui tá de boa, todo mundo festejando. Gente, essas imagens são do burburinho de São Paulo, tá? Pra vocês entenderem a gravidade. Na frente do cemitério tá tudo normal. Ele não estaria de bicicleta dando um rolê ali. É muito cheio. Eu até tava achando que a Rua dos Pinheiros estava de boa normalmente, mas o Pérez tá sem fila quilométrica, não é normal. Sem fila, tá vendo, cara? Que strike, né, Guga? E aí acaba pegando também quem não tem nada a ver com isso. E mesmo que você tenha o seu destilado ali legalizado, a gente está desconfiado, porque a gente não sabe quais são os bares, o que está acontecendo, qual a causa. Então, enquanto isso não for resolvido, eu opto por ficar em casa, não beber, no máximo abrir um vinhozinho ali e deixa quieto, e esperar essa onda passar. Ou fazer a tribo da fumaça. Eu também estou evitando. Olha, Robson, Guga Noblar, Guga Chácara. Ainda acho que esse topete é do Elvis Presley, mas tudo bem. Tô sozinha nessa. Esse negócio da bebida aí, Rob, já era. A galera só sai pra balada, pra quê? Pra ficar loucão. Tá aí provado. O pessoal vai pra beber. E beber destilado. Os da cerveja ainda estão aí saindo pra balada. Os dos destilados estão em choque, em casa, tristes, deprimidos ou indo pros alcoólicos anônimos, se internando. Estão tremendo. Porque não tem mais opção. Infelizmente, eu não me arriscaria, a não ser que você compre num local muito seguro, assim, porque as distribuidoras podem
também ser enganadas. A gente não tem certeza ainda da origem. Esse é o então não dá pra arriscar. Enquanto não tiver certeza, não arrisca. Pelo menos Brasília. Toma água, era de grátis. Toma água. Hungria, que tinha supostamente bebido metanol, Hungria, o rapper, muito famoso aqui em Brasília, inclusive, não foi metanol. Pelo menos Hungria já não tem mais essa suspeita. E Brasília, por hora, não tem casos. Na Brasília dá pra continuar se arriscando. Ontem eu tava num churrasco, a galera bebeu, velho. A galera bebeu o Absolute, o uísque, eu não bebi. Mas o pessoal tava ali, tomando uma e se arriscando. E também assim, agora a gente tá criando métodos de você conferir se tem metanol ou não. Parece que tem um químico aí brasileiro que criou um método bem barato. Procurem aí na internet. Já há meios, talvez, da gente conferir antes de beber se tem metanol. Mas não beba sem ter certeza, galera. Eu não recomendo. Olha o estresse. Aí eu vou pedir um drink, vou fazer o teste do drink. Que demora 30 minutos. 30 minutos. Nossa, imagina 30 minutos pra dar o primeiro gole. Porra, aí o gelo já derreteu, aí já virou suco. Aí não rola, né, cara? Gente, na dúvida. Hobbs. Não beba. Guga Noblar, agora. Quem Luiz Fux. Luiz Fux. Você vai botar uns fiozinhos brancos aí pra ficar Fux. Uns fiozinhos brancos. Mas o Fux, mandaram um Fux aqui. O Fux, tá Fux mesmo. Essa peruca é o cabelo do Fux. O Fux, inclusive, ele implantou cabelo, né? Era pro Fux ser carequinha. Seria mais um defeito do Fux. Implantou onde? Aqui nas laterais? É porque aqui é... Aqui o Fux implantou, o gatão dele é fake. Então, se aqui é o igona da vida aqui, se ele fez o implante foi aqui na lateral, porque a lateral acho que é dele, né? Só cobre o cocoroco, como diz César Calejão, aquele topete. Só cobre aqui, ó. Era pra ser o cabelo do Papa João... aquele cabelo de Papa, que falta no meio, só tem aqui em volta. Papa João Paulo tinha esse cabelo. Era pra ele ser assim. Aí ele falseou, tem um topetão que parece essa peruca aqui que eu coloquei, e aí virou, claro, a marca do Fux é o topete. Eu queria ver o Fux no jiu-jitsu com esse topete, ou Guga Noblar. Porque na pegada, meu amigo, vai tudo, né? Onde vai parar? Pega ali a pessoa, você tá tentando sair, vai embora. Cara, que é verdade. Como é que acontece isso no meio do Gil? Arranca a peruca do Fux aí no jiu-jitsu, alguém, vai. Eu quero. Pode arrancar a peruca. Eu quero. Vai ser engraçado. Deixa eu trazer uma aqui, aproveitar que a gente tá falando de esporte, mas eu vou trazer do futebol e uma triste, tá? Porque o zagueiro Paulo Victor, conhecido como PV, que é jogador do Nacional do Paraná, ele denunciou ter sido vítima de racismo durante o jogo contra o Batel, pela taça FPF. E aí o que aconteceu? Minutos depois de ter sinalizado o ato pro árbitro, ele, meteu um soco no volante Diego, que caiu no gramado sangrando. Tipo o Vanderlei Silva, quando tomou uma do filho do Popó. Foi assim que caiu, o racista. E aí o árbitro fez o quê? Acionou o protocolo antirracismo da FIFA, erguendo os braços, né, em X. O jogo ficou parado por cerca de 17 minutos, mais ou menos, até a chegada de uma ambulância pro atendimento. Foi tipo Vanderlei Silva, cara. A gente tem um vídeo aí pra mostrar pra vocês. Forte. O cruzado foi forte. Olha lá. O pessoal tá assistindo, ó, ter falado ali pra arbitragem, né? Alguma coisa. Né? E aí... Ó, tem uma imagem... Mandou pro chuveiro, né? Tá cortado ali o rosto dele, mas você vê ele falando. Tem um outro que dá pra ver melhor. Tem outro? Na falta de ataque, ele acabou empurrando. Dá pra ver o lábio dele falando uma coisa. Olha lá, agora, ó. O lábio dele. Ó. E aí o que acontece a questão, né? Ó o racista aí, ó. Aí, ó. E o movimento agora do zagueiro PV. Bateu foi pouco. Meu, carinho na testa. Enfiou-lhe um jab, meu. Isso aí aconteceu aos 41 minutos, tá? Do segundo tempo. Isso aí foi aos 41. E aí o árbitro... Sinal de racismo. Teve que parar, entra ambulância, não sei o quê. E tipo assim, não é sinal de racismo, né? Racista, dá pra ler o cara falando. Macaco. Não, ele falou. Ele falou.
Aí o árbitro sinalizou, né? O árbitro sinalizou depois. Um ataque racista. E aí, pronto, foi demitido. Não só tomou porrada, não só saiu de ambulância, não só pagou o micão, não só ganhou a fama de preconceituoso, de racista, o que é criminoso e terrível para sua reputação, como foi demitido do time onde ele atuava. Parabéns para a equipe desse jogador de futebol que fez o certo, velho. A gente não pode ter no time da gente um racista, não pode, tem que demitir, que sirva de exemplo. Deixa eu pegar o nome do time de futebol Batel. dele, que eu coloquei isso. Batel. Ah, tá, você procurou. Batel, eu tenho até um comunicado aqui, viu? Da equipe. Ah, boa, lê. Eles disseram o seguinte, ó. O atleta envolvido foi imediatamente desligado e não integra mais o elenco profissional. O Batel reafirma o seu compromisso com respeito, igualdade e direitos humanos, repudiando qualquer forma de preconceito. É isso. Então, assim, tomou um jab. Vamos lembrar que crime de racismo é inafiançável e ainda foi demitido. Assim, tá aí um exemplo importante que a gente tem que deixar marcado. Claro. Porque, gente, não dá, né? Não dá. Não dá pra admitir, cara. Você vai ter num time um sujeito racista porque joga bem futebol, dane-se. Não merece respeito, não merece admiração, não merece compor uma equipe atlética de nenhum esporte, futebol ou nenhum esporte. Parabéns a essa equipe. E olha, antes que acabe, só pra dizer... Para pedir pro Vitão, joga aí no chat. Eu sei que não dá mais tempo de fazer propaganda, mas só joga lá, vai. Prêmio Best, ainda estou concorrendo. Joga lá o link. Prêmio Best, estou concorrendo. Tyler de Dog perguntou, cadê o Prêmio Best? Bora, Vitão, joga. Vai jogar aí. Joga, Vitão, joga o IBEST. Joga, Vitão, porque o Guga vai ganhar o IBEST e a gente vai pedir o que a gente quiser pro Guga e ele vai ter que fazer. Vamos nessa. Sentem o dedo. Vamos lá. Jogou lá. Vamos lá, sentem o dedo. Vitão já jogou no chat? Tá aí no chat. Aí, ó, top influenciador, top 10. Eles apertaram o botão. Guga Noblar, vamos votar, meu povo. Só tem mais essa semana aí pra votar ou tá acabando já? Eu acho que só tem mais. Então, agora na quarta vai sair mais um. Eu tô neste momento em quinto, só vão sobrar 3 no final. Tem 6 ainda competindo. Então, vai sair mais um, vão ficar 5. Não. Aí vai ter mais uma semana só. Não. A partir de quarta só tem mais uma semana. Faltam 10 dias. Então sentem o dedo. Guga fica. Bota o dedo aí, vamos votar no Guga. Você não vai sair nesse corte aí dessa semana. A gente quer continuar votando você, porque a gente quer fazer um pedido pra você, que eu não vou revelar qual é. Eu já tenho o meu aqui, tá? Agora, só voltando ali, só pra gente acabar o programa hoje, falando de esporte, mas tratando o esporte como um reflexo da sociedade, né, Guga? Porque a gente viu aí esse racista num campo de futebol, mas também tem uma história que eu quero rever aqui, de um lutador irlandês, o Paddy McCrory. Quando ele derrotou, não sei se você viu essa luta, o israelense Usyk Farhaj, porque logo depois que ele venceu, ele ergueu a bandeira da Palestina também, tá? E ainda gritou, ó, Palestina livre! Palestina livre! Porque o oponente, para ajudar, era um soldado de Israel. Roda aí, Letícia, pra gente ver. Isso foi depois da vitória, que ele pegou a bandeira, Palestina livre. Mas durante a luta, Guga, ele era Free Palestine! Pau! Free Palestine! Olha que loucura! Olha lá. Tá ouvindo? Ó. Agora vamos aqui, né? Trazendo pro esporte. Assim, uma luta válida, golpes válidos, tudo bem, né? O que a gente tá acrescentando aqui é o Free Palestine, né? Enfim, esse lado mais político que a gente tanto fala, né? Porque, futebol não se mistura com política, e jogo, e luta, não sei o quê, nananana. Difícil, gente. Tá todo mundo inserido nessa sociedade aqui. Então, teve esse marco também importante pra gente, enfim, trazer essa reflexão que tá tudo junto e misturado. E o esporte não pode estar fora dessas manifestações aí. E a gente continua chorando pela Palestina, né? O maior esportista de todos os tempos, para muita gente, Muhammad Ali,
Cassius Clay, boxeador, monstro do boxe. Por que ele virou esse mito do esporte? Não foi só porque ele era um grande boxeador, é porque ele tinha posicionamento político. Ele foi contra a guerra do Vietnã, ele se posicionava a favor da comunidade islâmica, da comunidade negra. Ele era alguém que tinha voz política. Ele, inclusive, perdeu o cinturão de campeão peso pesado porque se recusou a se alistar e servir o exército na guerra do Vietnã, dizer que não ia lá atirar em pessoas que ele não considerava como oponentes, como adversários, só porque o governo estava mandando, um governo que ele não sequer confiava. Então ele tinha essa questão. Por isso que ele é o maior da história, por ter sido um super lutador, mas por ter tido um posicionamento político muito forte e presente na vida toda dele como esportista. Então é importante sim, como ser humano, você se posicionar independente da sua profissão. Pois é terrível aqui. Muita gente aqui no chat falando sobre essa luta, né? E a Patrícia lembrou do Sócrates, né? Um jogador ali que defendeu a democracia dentro e fora dos gramados. Então é importante a gente lembrar também, porque não dá para considerar a política e a nossa vida social, né? A parte do que acontece no mundo do futebol, do boxe, enfim, de qualquer outro tipo de modalidade esportiva. Tá tudo junto e misturado. Então, assim, vamos defender o que a gente acha que tem que defender e vamos expulsar também quem a gente acha que tem que expulsar, né? Tipo a torcida do Corinthians expulsando bolsonaristas ali que estavam interditando a estrada aqui em São Paulo. É isso, gente. Vamos trabalhar, né? Vamos lutar aí, cada um da melhor maneira possível, da maneira que for mais feliz. O programa tá quase acabando, mas como eu quero terminar em alto astral, eu vou pedir pro Vitão botar a vinhetinha melhor que você não viu, só pra gente fechar a conta, vai. Ó, a gente falou de esporte, agora eu quero falar um pouquinho de música e mostrar um lado fã aqui, tá? Porque um vídeo do presidente Lula em Belém viralizou nas redes sociais. Sabe por quê? Isso porque o presidente Lula encontrou a sua cara metade. Vamos ver aí. É Lula! Cortei o cara do tiro aqui, ó! Vem aqui, pode vir aqui, Lula! Vem aqui, ó! Olha lá! O cara também não tem o dedinho! Presidente Lula! Ah, não, o dele é o indicador. O do cara é o indicador, né? É o indicador. O do cara é o indicador. Olha o Lula sorrindo. Aí, ó. Lula! Gente, adoro. Mas adoro mais o estilo do presidente Lula. Essa camisa com esse chapeuzinho. Tá style, hein? Pois é. Tá style. Porque o Lula, de fato, veio do povo, né? Não é que nem o outro lá, né? Tinha que fingir que no fundo passava álcool gel depois de encostar nas pessoas. Aliás, quem fazia isso de fato, eu tô falando que o Bolsonaro fazia isso, mas a gente não sabe se o Bolsonaro passava álcool gel, mas é óbvio que o Bolsonaro criava um monte de situação fake pra fingir que comia pastel, que era simplão, e sempre foi um playboy. O Lula, de fato, veio do povo. Mas quem passava álcool gel, e aí não é cascata, é apuração, era o José Serra. Por ser hipocondríaco, e ele é hipocondríaco, o Serra, depois de cumprimentar a galera, sempre que fazia campanha, rapidinho ele correu pro álcool gel. O Serra é verdade. Muito antes dessa modinha pegar com a pandemia, né? É tipo isso. O Serra todo... Tocou no povo, passa álcool gel. O Lula não, o Lula tá lá botando o dedo portado no dedo do outro. O Lula de fato. Ou sendo aplaudido no show da Maria Bethânia, né, Guga? Porque nesse fim de semana também teve show da Bethânia aqui em São Paulo e o presidente foi ovacionado ali no Vibra São Paulo, que foi a mesma casa que rolou Despertar. Teve show da Bethânia, pegaram o presidente Lula lá, botaram ele no telão e a galera aplaudiu. Muito bacana ver essa popularidade também do presidente Lula. Enfim, temos uma onda grande que precisamos surfar até o final. Vai reeleger, hein? Até vai reeleger. Exatamente. O Lula tá muito confiante. Ele tá muito confiante agora. Claro, falta um ano, mas se fosse hoje,
ele ia dar um banho na direita e o Tarcísio já está correndo. Tarcísio não quer mais dever tanto assim pro Bolsonaro. Sabe que deve perder se concorrer contra o Lula e vai ficar na mão do Bolsonaro, vai virar uma marionete. Para poder concorrer à presidência vai ter que fazer muita concessão ao Bolsonaro, vai ter que se queimar ainda mais como um radical e sem chance de ganhar, que é o que parece, é melhor não se queimar tanto assim. Então ele está começando a se recolher. A direita está começando a querer apostar em Ratinho Júnior. Vão tomar um pau do Lula. É isso que vai acontecer. Pau, 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 e não é da Interpau. Vamos nessa, Guga. Estouramos o programa um pouquinho hoje, mas tudo bem, né? Pegamos atrasado, mas cravamos aí o nosso Rolê ICL desta segunda-feira. Um ótimo dia para todo mundo. Uma ótima tarde para quem acompanha a nossa reprise. E amanhã estamos de volta às 11h30 da manhã, ao vivo aqui no ICL. Beijo, amado. Beijo, Robs. Te amo. Até amanhã. Tamo juntos. Valeu, comunidade. Fiquem agora com o webinário A Semente do Caos. A Semente do Caos. Agora aqui na programação do ICL. Javier Milei está promovendo um milagre econômico na Argentina. Verdade ou fake news? Se for fake news, tem potencial para ser a maior fake news do planeta, porque Javier Milei está sendo usado como exemplo para vários países que querem impor as mesmas medidas para as suas populações. A gente foi lá investigar e produziu um dos documentários mais necessários dos últimos tempos. Vai para a Argentina, carajo! Uma alusão à frase que Javier Milei sempre repete. E no dia 9 de outubro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para descobrir a verdade sobre a Argentina. Conosco no ICL dessa semana, uma pernambucana das boas, lá da Serra do Araripe, lá de Bodocó, uma baita intelectual, escreveu 11 livros, ganhou prêmios de toda a ordem, inclusive o prêmio Jabuti, né? Mas é poeta e, ao mesmo tempo, política, militante do PCdoB, católica progressista, mas, acima de tudo, poeta. Diga aí, Cida Pedrosa. Esse som ancestral que me consome tem raízes nas plagas sertanejas. Me dá vida a catar longas pelejas, marca a alcunha de bardo no meu nome. Cicatriz feita em carne jamais some, é a herança que trago dos meus pais, é a música que flui para os meus ais. Na viola tem sua resistência, na palavra, na palavra, na palavra, o espaço de clemência e martela o verso a pedir mais. Aí, é isso que a gente vai falar. É sobre poesia, é sobre vida, é sobre Cida. Vem conosco.